Ei pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista, hoje recebendo a Tatiana de Azevedo Camargo, que é diretora do Museu dos Brinquedos, e veio contar para a gente tanto um pouco da história desse lugar, que é tão emblemático para a cidade, mas falar um pouco também dessa importância do brincar na infância. Parece muito louco, mas vários especialistas vêm chamando a atenção dos pais para essa necessidade de estimular a criança a brincar, como o brincar faz parte do desenvolvimento na infância, e é disso que a gente vai falar um pouco. Obrigada, Tatiana, por aceitar o convite de estar aí com a gente hoje. Obrigada a você. Então, queria que você me contasse o que é esse acervo, assim, o que é a proposta do Museu do Brinquedo, o que vocês estão tentando trazer para a cidade na ocupação daquele espaço. Então, o museu começou através da minha avó, foi uma grande colecionadora de brinquedos. E apesar dela focar no objeto, brinquedo, né, eu acho que o grande objetivo dela era justamente valorizar o brincar, né, o ato de brincar e a infância. Então ela começou isso quando criança, com a primeira boneca que ela tem, tanto que a gente tem ela guardada lá, a primeira boneca, é o ponto de partida da coleção, e foi fazendo essa coleção como criança, pelos brinquedos delas, e depois com os brinquedos dos filhos, e depois os brinquedos dos netos. Aí a coleção já era bem grande, assim, quando eu já era nascida, e o fato de todo mundo conhecer também, saber que ela era colecionadora, ela acabava recebendo muitas bonecas doações. também. E meu avô, ele era alemão e ele trabalhava com exportação. E o berço da indústria do brinquedo é a Alemanha, né? Então ele trazia muitos brinquedos também. Então, com isso, ela foi juntando. Até que, por volta da década de 80, assim, ela já tinha essa vontade de construir um lugar que ela pudesse guardar, né, e expor esses brinquedos. Com essa intenção de valorizar, né, dar destaque para a infância. Hoje vocês têm um acervo com quantos brinquedos? Hoje são em torno de 6 mil brinquedos já. De vários tempos, né? É, O que é o brinquedo mais antigo que vocês têm? De que ano? é um gramofone do final do século XIX. E depois essa boneca da minha avó, que é do início do século XX. São os brinquedos mais antigos. E mostram muito isso, assim, como é que o brinquedo antes ele era bem um brinquedo, uma coisa preciosa mesmo, porque ele era todo cheio de detalhes, o material não eram materiais propícios para brincar, né? Eram miniaturas do real. E como ele vai Eram quase evoluindo, enfeites, né? eram quase enfeites, eram caros, poucas crianças tinham esse. E por isso que antigamente o brincar livre, que hoje a gente está tão atrás dele, né? Porque ele é muito importante, era tão mais fácil, porque tinha tão poucos brinquedos que as crianças tinham que correr atrás desse Na mundo. verdade, elas inventavam os próprios Isso. brinquedos, né? Criavam a partir do que tinha em casa, E, vasilha, resto de coisas. e a própria natureza também oferecia muito para ela, né? Então, à medida que a indústria do brinquedo vai se fortalecendo, o brinquedo vai ganhando uma importância muito grande na vida da criança, né? Porque a gente vive num mundo, né, dessa questão capitalista muito forte, então o brincar vai sendo um pouco massacrado por esse brinquedo. Então, Pela coisa dirigida ali, né, da instrução. é, Você tem aquele brinquedo e vai brincar daquilo ali que ele propõe. e aí tem as modas, né, que acabam, de certa forma, ditando um pouco o brincar da criança. O que faz mais sucesso no museu, assim, com as crianças de hoje que visitam o museu? O que surpreende mais nessa coleção? As reações são bem diferentes. Por exemplo, as crianças, elas acham os brinquedos antigos feios e estranhos. Elas falam, as bonecas são estranhas, são feias, porque realmente não existia essa estética que hoje tem. Então elas ficam curiosos. Mas não são em brinquedos que encantam, Não elas como que encantam. elas encontram nas lojas hoje. Elas não ficam com vontade de brincar com aquele brinquedo da prateleira. Elas acham, nossa, que engraçado, que estranho. Nossa, papai, esse brinquedo era esse. Os carrinhos, né? É muito, muito diferente. Para eles não tem esse apelo do brinquedo atual. Os adultos já é esse encantamento. O adulto, a terceira idade, as pessoas mais velhas, porque aquele brinquedo remete a algum momento da vida. Né? Então já é uma reação de retorno mesmo, alguma memória, algum momento da vida, então já desperta emoções, né? Principalmente as pessoas mais velhas, quando o brinquedo ainda era algo muito raro, escasso. então é muito
significativo ver um brinquedo. Então, a gente tem várias situações de pessoas mais idosas que choram quando vê uma boneca, porque talvez tenha sido uma das poucas bonecas que ela tem. Dificilmente a gente consegue isso numa criança de hoje, porque passa, né, a infância dela aí durante 12 anos com vários brinquedos, várias bonecas, vários carrinhos. Mudando as fases, os interesses, Então, os a personagens. relação de amor, de apego sentimental com o objeto brinquedo é diferente para essa geração. E as gerações mais velhas não, já tem essa carga emocional muito ligada ao brinquedo. Então, a exposição ela acaba trazendo diferentes olhares, aí, olhares, né? E a criança já faz a visita no museu, para ela é muito mais interessante a parte do brincar, quando a gente disponibiliza os brinquedos tradicionais. Aí sim, eles têm contato com brinquedos que não são da época dele, mas ele pode experimentar. Que era um pouco do que eu queria falar. Embora o espaço seja uma coleção de brinquedos, vocês têm todo um trabalho de estimular o brincar, né? Que vai além do brinquedo da peça. E, inclusive, uma valorização de brincadeiras antigas. Como é que é isso? Vocês recebem crianças nesse espaço? Qual é a preocupação que vocês têm de estimular o brincar? E o que ela propicia para as crianças? Então, a questão do brinquedo, ela funciona muito mais como ponto de partida. Eu costumo falar assim, a exposição é nossa isca e aponta para onde a gente quer chegar, que é o brincar. O mais importante mesmo é a brincadeira, né? E esses outros espaços que a gente tem no museu, que é o pátio e a oficina, buscam exatamente isso, estimular a brincadeira. E não só o brincar livre, espontâneo, mas a interatividade também. Então, a interatividade entre gerações, interatividade entre faixas etárias diferentes, né? Porque a criança, o brincar dela está muito perpassado no ambiente escolar. E o ambiente escolar, ele separa muito por faixa etária, e não que isso seja ruim, mas só isso é ruim, porque a diversidade de idade no momento do brincar é importante. Traz uma riqueza muito grande. Tanto como se tem gerações diferentes, como também faixas etárias diferentes. Até essa coisa do compartilhar, de respeitar a limitação do coleguinha, o que um sabe fazer, o que o outro ainda não dá conta. É, né? Muito mais rico. E o pátio, né, que a gente tem lá é justamente isso. A gente coloca alguns elementos que são perna de pau, perna de lata, elástico, corda, bilboquê, que são brinquedos que a gente diz tradicionais, que não são comuns hoje as crianças terem isso em casa. E esses brinquedos fazem o elo com os pais, com o adulto, porque eles falam, olha, isso aqui eu brinquei. É uma brincadeira que faz sentido para o próprio pai, né? E cria esse diálogo. Então, quebra um pouco do que naturalmente acontece em casa. Em casa, é difícil, às vezes, o pai brincar, porque ele não se interessa por aquele brinquedo. Ele faz, às vezes, muito mais para um momento, assim, pedagógico. Nossa, tenho que brincar. E lá não, a gente sente esse prazer. O pai chega, às vezes nem tá nem com a intenção de brincar, mas quando ele vê aquele ambiente, um brinquedo que ele brincou, naturalmente ele convida o filho, olha, vem cá, eu brincava com isso que é do meu tempo, e começa a interatividade. E a gente vê assim que mesmo sendo brinquedos tradicionais, antigos, a essência do brinquedo ela é muito igual, né? Independente da época, da cultura, da geração. As crianças interagem com o elástico do mesmo jeito que a gente interagia quando essa era a brincadeira proposta. Porque a essência do brinquedo, ela é muito igual. Seja no brinquedo de hoje, que você compra na prateleira de uma loja, seja num brinquedo feito manualmente numa civilização antiga. Então, ela desperta na criança, né, a imaginação, o faz de conta, o desafio, a interatividade. Então, essa essência, ela não muda. Então, e a grande proposta do museu é exatamente essa, fazer com que a criança tenha contato com essa diversidade. É legal brincar de videogame, com um celular, mas não tem como a gente negar isso para a criança de hoje, né? Porque o brincar é uma representação da vida adulta. E a vida adulta que ele vê essa, né? A vida tecnológica. É a vida tecnológica. Os pais estão no computador, os pais estão no telefone, os pais estão no tablet. Então, eles vão naturalmente brincar disso, eles vão representar esse mundo adulto brincando. Mas tem que ter limite. E acho que a diversidade é uma grande ferramenta. Então, quando você consegue apresentar para a criança essa diversidade, essas diversas possibilidades do brincar, isso que é o mais oportuno, interessante, mais desafiador. E é isso que o museu busca.
e principalmente com essas atividades no pátio, né, com esse brincar livre, tanto muitas vezes as pessoas questionam, por que você não põe aqui um escorregador? Uma época a gente tinha até uma gangorra, porque a gente quer exatamente deixar o ambiente livre para eles construírem as brincadeiras, eles interagirem. Então, nas férias agora, às vezes você chega lá, os adultos, eles ficam meio... Eu mesmo, sabe? Estou lá há 10 anos, falo, nossa, gente, que coisa confusa, será que os pais... Eu fico preocupada, será que o pai deve estar achando que aqui é uma bagunça, né? Mas para a criança aquilo tem uma lógica, sabe? Essa liberdade, eles poderem pegar uma patinete e correr. E tem criança que simplesmente, os menores, chegam e deitam no chão. Tem um quadrado vermelho, eles interagem com o quadrado vermelho. Exatamente. Então, esse brincar é gostoso e é saudável. Né? Muitos especialistas têm falado sobre isso, que às vezes o instrumento da brincadeira é o próprio corpo. Então, brincar de rolar, brincar de pular, isso é uma brincadeira. A criança não necessariamente precisa do objeto, do brinquedo, para construir aquele momento, né? Uhum. Ela está ali com um tempo livre para criar a partir do que ela tem no ambiente. O ambiente pode ser os objetos, as pessoas que estão ali, aquele espaço vazio para ela brincar, né? É muito difícil, acho que você falou bem sobre a tecnologia, é difícil esperar que nessa geração, que já nasceu conectada, né, que já nasce ali com o dedinho pronto para paginar, que eles não tenham interesse por tecnologia, por celular, por tablet. Mas eu acho que é papel dos pais propor, criar espaços para esse outro tipo de atividade. E aí queria ouvir da sua experiência, assim, essas crianças tão tecnológicas, quando elas chegam lá no museu e são propostas para isso, existe criança que não entre nesse jogo, que não se divirta, que não quer saber dessa brincadeira antiga? Eu sinto essa dificuldade com a faixa etária maior. Assim, vai passando dos 7 anos, vai ficando mais difícil, porque é uma linguagem que eles começam a dominar mais, que é a tecnologia. Então, para eles desconectarem desse mundo é mais difícil. Aí depende muito de qual o peso dessa tecnologia na vida dessa criança. Então, às vezes é um grande desafio, sim. Um dos maiores desafios que a gente tem lá é justamente trazer essas crianças, porque elas são as crianças. Mais velhas, Eu acho horrível falar as crianças mais velhas, né? Porque elas são crianças ainda, né? Então, eu percebo que cada vez mais a faixa etária do museu está até os 7 anos. E eu acho que isso não é bom. A gente tinha que conseguir aumentar essa faixa etária. Então, existe sim uma dificuldade com algumas crianças nessa por causa conquista. Dessa concorrência ali com o mundo tecnológico, que é tão sedutor para eles. Né? E aí eu vejo, assim, por exemplo, na colônia de férias, alguns pais levam as crianças mais velhas exatamente com essa intenção, de quebrar essa rotina tecnológica e levar. Como a gente tem hoje uma exposição de videogames, que a gente conta a história do videogame, e a grande proposta da exposição é mostrar que o videogame nada mais é que um jogo que mudou a plataforma, porque a dama, né, os primeiros jogos, eles eram na pedra, eles eram na areia, desenhado na areia, eram em papelão, mas foram evoluindo, é a mesma, né? A essência é a mesma. Eles foram evoluindo para o jogo que a gente, da nossa geração, tabuleiro, até chegar na plataforma tecnológica que é o videogame. Então, na verdade, a essência dele é o mesmo. Então, a gente mostra isso para a criança, né, e para o adulto também, e mostra que o grande desafio desse brinquedo, ser um bom brinquedo, é justamente que ele não restringe a questão da interatividade, do contato com o outro, né, que não deixa a criança reclusa. E é isso que eu acho que quando a criança mais velha vai lá, a gente tenta fazer. Ela vê a exposição, tem alguns videogames que elas podem experimentar, que são videogames antigos, conhecer, mas a gente sempre puxa para o pátio. E brincam, elas brincam, às vezes elas têm menos paciência, elas se entediam com mais facilidade, mas é um desafio que eu acho que o museu tem dado conta, assim, sabe? Às vezes não é, lógico, né, não é numa visita que você vai quebrar toda uma coisa construída com 8 anos de idade. Mas eu acho que a questão do sensibilizar, de apresentar para aquela criança outras possibilidades, fazê-la, né, ter contato com esse brinquedo mais genuíno, a gente vê que
acontece, sabe? Assim, e o próprio pai faz esse esforço também, assim, põe a perna de pau para o filho Para fazer andar. esse exercício. E os homens são mais difíceis. Os meninos que são mais, a menina consegue mergulhar mais nesse mundo com mais facilidade. O menino que é mais resistente Resistente a participar. desse brinquedo. Mas brinca, porque são brinquedos que exigem dele fisicamente, e o menino Aí gosta acaba disso. sendo um desafio pelo lado físico, Pelo né? lado De dar físico, conta, de acaba subir o naquela perna de conquistando. pau. Ter a perna de pau. Até o bambolê mesmo, por incrível que pareça, que da Sim. minha geração era uma coisa muito feminina. Os meninos hoje. Eu vejo várias, lá as crianças brincam muito com bambolê, porque dessa questão do desafio físico. Eu sou super fã do Museu dos Brinquedos. Eu acho que para mim tem essa viagem na minha própria infância, então de reconhecer brinquedos dos anos 80 que mexem com as minhas próprias lembranças, mas eu acho que é uma experiência, um programa em família super legal, que eu recomendo para todo mundo. E aí, como a gente está aí na retinha final das férias, mas ainda dá tempo, eu queria que você contasse um pouco, Tatiana, do que ainda tem para esses últimos dias de férias, o que o museu ainda vai oferecer. Então, a gente está com uma programação diária além da exposição de brinquedos, né? A gente está com a parte de oficina que tem lá no museu, né? Além do pátio, a gente tem a oficina de construção de brinquedos. A gente pôs uma temática esse mês que foi a arte. Então, a gente montou 2 ateliês e cada dia a gente está oferecendo uma técnica diferente de arte para a criança experimentar. Não é nada muito pesado, é super leve, é mais ter o contato mesmo com a tinta, com a observação, com aquele momento de concentrar, observar, pintar, né? Soltar a imaginação mesmo. Então a gente montou esses 2 ateliês, tem o pátio com brincadeiras, brinquedos, a exposição, e às 16 horas a gente está com um espetáculo que a gente está chamando de espetáculo brincante, com a artista e brincante Ade Mello, que a gente está brincando um pouco essa ideia da imaginação, né, de explorar a imaginação da criança. A Ade, ela é uma boneca chamada Judite, e ela começa o teatro dentro da vitrine. A gente tem uma vitrine bem grande lá no museu, que cabe um adulto lá dentro. Então a gente está brincando muito com essa ideia que a boneca cresceu, Que ganha vida. que tem 10 anos que ela está na vitrine, que ela não aguenta mais ficar dentro da vitrine e só ficar vendo as crianças brincarem, e ela pede, pelo amor de Deus, pelo menos nessas férias, ela poder sair da vitrine para poder brincar com as crianças. Aí as crianças entram esses dias já de férias que a gente teve, tá bem surpreendente, assim, que elas entram na brincadeira, faz coro para deixar a boneca sair da vitrine, ela sai da vitrine e vai brincar com as crianças no pátio. Aí a gente faz tipo um espetáculo brincante mesmo, as crianças brincam, são brincadeiras cantadas, cantam, dançam, tem música, é bem interativo, elas participam do espetáculo o tempo todo. Então são essas atividades, a exposição, oficina, um pátio cheio de brinquedos, uma brinquedoteca também com brinquedos, os ateliês de arte e o espetáculo brincante. A programação está no site, o site de vocês é o museudosbrinquedos.org.br. Para quem não levou as crianças ainda no Museu dos Brinquedos nessas férias, ainda dá tempo, eu garanto, vale a pena, inclua esse programa aí nos planos da família. Queria agradecer muito, Tatiana, a sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar junto aí com a Canguru na revista, no site, nas plataformas todas. Obrigada. Até o próximo Canguru Entrevista.